E eu começo com um assunto também muito importante, escolhido a dedo, e a gente vai falar sobre trombose, varizes e doenças venosas. Por que elas acontecem e como é que a gente trata? E para entender mais sobre esse assunto, eu recebo ele, que é nosso médico que cuida, olha, eu trato as minhas com ele e cuida de um monte de gente aqui da televisão. Membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Dr. Fernando Bacalhau. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigada. Não pode dar abraço, não pode, hoje não pode cumprimentar, porque a gente tem que dar exemplo, né? É verdade. Apesar de que eu sei que o doutor Fernando já teve a Covid e eu também. Também, é. Teoricamente, a gente poderia se abraçar, sim, poderia se cumprimentar daquela forma brasileira, né? Mas vamos dar o exemplo, né? Vamos dar o exemplo. É isso aí. Né? Legal. Eu vou te convidar para sentar aqui, Obrigado. doutor. Eu vou sentar aqui na cadeirinha Olha. azul e a gente já começa o nosso bate-papo. Como é que está a situação da Covid aí pelos hospitais? Que eu sei que você tem uma participação, uma presença muito ativa, né? Tá melhorando, Cláudio. Está mais animado agora, ainda os casos estão bastante altos, né? Principalmente na população de risco, pessoal de mais idade, mas a gente está mais animado. Inclusive, os pacientes que pegaram o Covid estão saindo melhor, a gente também está mais adaptado a tratar agora, os protocolos já estão mais definidos e a gente está tendo boas respostas. É claro, né? Tem muitos casos ainda, os hospitais estão cheios também, mas a gente está bem mais animado. A gente que está de frente, que está trabalhando no dia a dia, o clima já é outro, o clima já está... Eu fico imaginando que vocês não estão trabalhando tão às cegas, porque no começo era bem às cegas, né? Porque ninguém sabia direito nada sobre essa doença, apesar de que cada dia ela mostra uma novidade. Ô, doencinha terrível essa, né? Terrível, a gente não sabia se levava o bichinho para casa, não sabia como se proteger direito, ficava cheio de dedos, assim, super preocupado. Agora a gente já está um pouquinho mais à vontade para tratar, a gente já sabe os protocolos, ganha-se muito mais tempo, até os meios de contato com o médico também estão mais rápidos também. E ainda tem muitos casos, mas a gente está bem mais animado. Muitos casos saindo muito bem, gente, né, nosso exemplo também. E a gente agora estava com muito medo, eu chegar em casa, meu pai tem idade, né, os tios, avós e tal. Mas agora a gente já está bem mais tranquilo. Maravilha. Bom, vamos falar então de trombose, varizes, veinhas, vasinhos. Tem muita diferença entre tudo isso. Tem. Né? É muito bom, Cláudio, porque assim, a gente ficou numa realidade de pelo menos 5 meses, alguns vão ficar um pouco mais, 6 meses agora em quarentena, em repouso, fora da sua realidade. E a gente está com muito receio e muito medo de ter doenças que a gente não conseguiu acompanhar no ambulatório. Os pacientes que a gente não conseguiu dar segmento e aí vão piorar. Então, eu até trouxe algumas fotos, depois a gente passa também, para o povo que está em casa, às vezes está em outros estados, tentar meio que ver se a sua perna está meio parecida, meio semelhante, de casos mais leves, médios e graves também. O nosso grande medo, são os inchaços, né? Os inchaços e a trombose. Então, ficar muito tempo na mesma posição, ficar muito tempo parado, sentado, com as pernas para baixo, nessa posição que a gente está hoje, dificulta muito o retorno do sangue contra a gravidade. E esse retorno do sangue lentificado, principalmente nas panturrilhas, leva a um coágulo do sangue nessa região. Essa é a doença que a gente quer evitar, quer tratar e totalmente evitável com algumas medidas que a gente vai falar aqui, né? Além dessas doenças de obstrução, tem as doenças de dilatação, que são os vasinhos, as varizes também, que acabam também piorando sem um equilíbrio adequado. O que é o equilíbrio? Ficar um pouco sentado, um pouco andando, sem ficar muito tempo exagerado. Eu lembro que no outro programa que a gente conversou, ele falou, nossa, agora a gente está em quarentena, em casa, vê 2, 3 filmes, maratona na Netflix, fica parado com as pernas para baixo, esquece de andar, esquece de hidratar, e aí acaba tendo todo esse inchaço. E aí a gente tem que ficar super atento, caminhar um pouquinho, a sociedade preconiza 30 minutos de caminhada de manhã e de tarde, todos os dias. A gente estava fazendo isso na sacada de casa mesmo, andando ali, mas agora a gente já consegue sair um pouquinho com máscara, um pouco de distanciamento social, com qualidade, para evitar problemas, nos problemas que vão chegar no verão, né?
Sim, a gente tem que se cuidar. Você estava falando de ficar muito tempo em casa. Eu sei que as pessoas pensam assim, trombose, varizes, veias, isso tudo é problema de gente mais velha. Os adolescentes, eles podem ter essas complicações? Porque tem uns meninos que passam o dia inteiro sentados jogando videogame, né? Tem, Cláudia. Qualquer idade pode aparecer. Inclusive, as pessoas mais jovens acabam tendo esse tipo de lesão também. A gente pensa sempre que os casos mais graves, assim como o Covid, são nos mais idosos, mas qualquer pessoa pode ter. Então, nas meninas, adolescentes, quando elas estão começando a usar o anticoncepcional, é um baita fator de risco, então aí se associa o fator de risco do anticoncepcional, mais o fator de risco de ficar sedentário. Aquelas pessoas que estão em mudança de peso, então acaba ganhando muito peso. A obesidade é um fator de risco declarado também. As pessoas tabagistas também. Então, qualquer pessoa pode ter trombose. A gente que trabalha em hospital também, a gente vê até alguns bebezinhos que tem que tomar anticoagulante. E eles não fizeram mal nenhum. Às vezes tem fatores que são genéticos. O problema é quem tem um problema genético e faz um estilo de vida também ruim, aí soma fatores. Então, às vezes, toma um anticoncepcional, caminha pouco, aí fala, eu vou deixar a academia para segunda-feira, hoje não, vamos deixar para segunda, está muito no início, não, vamos devagarinho. Esquece de tomar líquido, fica muito tempo parado. E o contrário também é verdade, às vezes a pessoa trabalha em pé, um vendedor, porteiro, trabalha muito em pé, fica muito tempo parado em pé e também tem fator de risco também. Olha que interessante o quanto a gente precisa se movimentar e precisa de conhecimento, né? Uma viagem longa de avião, então também é perigosa para os mais jovens. Também é perigosa. Eu trouxe até uma foto, se depois a gente puder colocar. Vamos colocar já as fotos, porque eu acho que é legal para a gente explicar. A gente vendo. Essa paciente está na internet também, não é uma paciente minha, mas é um caso que eu trouxe, por quê? Paciente de viagem, paciente que ficou sentado numa posição, ela está aqui atrás. E ela não é o local mais comum de trombose. A trombose, uma tromboflebite, dá na panturrilha, Cláudia. Então, geralmente é lá. Essa paciente ficou muito tempo nessa posição, meio parada, uma roupa desconfortável, uma viagem prolongada. O sangue dela circulou numa velocidade muito lenta e coagulou dentro da veia. Então, se você tiver um vergão vermelho assim na minha cidade a gente fala vergão, não sei qual é um cordão assim, calibroso na veia, então a gente precisa procurar o médico, tem a tendência a ser uma flebite isso. A segunda foto que eu trouxe é um esqueminha de como isso acontece. A veia ela tem essas válvulas, Cláudia, e essas válvulas onde o sangue passa, se a gente ficar muito tempo parado na viagem prolongada, ou ficar muito na TV, ou se desidratar, às vezes a gente está lá tomando um vinhozinho com os amigos, tal, e soma o anticoncepcional, soma o fator de risco. Então, nessas válvulas da panturrilha, a gente acaba tendo essa coagulação de sangue dentro da veia. Olha que interessante. O doutor Fernando está falando assim, ele até deu o exemplo, tomar um vinhozinho com os amigos, porque às vezes você está achando que está... mas eu estou ingerindo líquido, só que o álcool desidrata, isso é muito importante. Você sempre saber que se você está tomando um vinhozinho, você toma um vinhozinho com um copinho de água junto, entendeu? Porque tem que continuar hidratando o seu corpo. Ainda mais você que já tem o risco de uma trombose, né? Então isso é importante. E a gente não gosta, Cláudia, que a pessoa tome assim uma bebida alcoólica no dia do voo. Então é muito comum essa na VIP dos aviões, então você vai lá, tem aquelas bebidas deliciosas, é um dia legal, um dia de férias, um dia diferente, então a gente acaba esquecendo um pouquinho. Então a gente pede, principalmente quem tem fator genético, não beber bebida alcoólica no dia do voo, do avião, do carro, tudo mais. E no dia normal, não é o que não pode beber, é até super aceitável, tolerável, tranquilo, mas hidratando junto. Sempre hidratando o corpo, né? Até porque depois você vai se sentir muito melhor. Tem outra foto também, que é uma outra região, se quiser passar, o esquema é mais ou menos semelhante, qualquer veia do corpo, Cláudia, pode acontecer exatamente isso. É sempre na base da válvula, sempre na válvula ela acaba pegando esse trombo. Qual que é a diferença dessa foto? Se a gente não procurar ajuda, que estava aqui na foto inicial, um pedacinho do coágulo pode se desprender e também é um problema de saúde também. Como que eu sei que eu tenho essa rolha?
olhando os pés. Ai, está inchado o meu tornozelo, está inchado os meus pés. Principalmente, Cláudio, quando incha uma e a outra não. Então, essa perna está circulando e a outra está obstruída. Então, se está aqui um inchaço assimétrico, aí precisa procurar ajuda, precisa procurar... Agora, o inchaço pode ter também uma outra causa. Pode. Eu vejo alguns idosos que têm uma degeneração de tendão, de cartilagem, e aí vê que um pé está mais inchado que o outro. Pode ser ou não? Se está mais inchado, é porque tem um problema vascular? Não. Pode ter vários fatores. Esses problemas de cartilagem, problemas ortopédicos, são muito comuns com inchaço. Problemas cardiológicos também. Às vezes o coração está um pouquinho fraco, a gente fala que tem uma insuficiência cardíaca e aí não consegue fazer essa drenagem satisfatória também. Os problemas renais também são muito bons, acontecem isso também, são muito frequentes. Mas o nosso foco é tentar evitar de você ter essa doença já. Então, poxa, tem um edema, já procura uma ajuda. Às vezes o vascular orienta, fala, não é comigo, mas tal pessoa acaba ajudando. Perfeito. As meias elásticas, elas ainda são valorizadas? Elas ainda são vistas com bons olhos e funcionam? Funciona, mas mudou muito, viu, Cláudio? É. Quando eu formei, a gente dava meia elástica para todo mundo. Uhum. Então, eu te falava, olha, não tem muito o que dar. Use a meia elástica e vamos acompanhando. Hoje, nessas doenças obstrutivas, a gente dá a meia elástica. Nas doenças varicosas, a gente avalia. Nem todo vaso resolve com a meia elástica. A palavra da meia é distribuição. Então, eu tenho uma veia dessa aqui entupidinha, as outras estão boas, essa meia ela vai distribuir o sangue nas outras, para não exigir muito daquela veia que está ocluída. Então, ela ajuda em até 20% no retorno venoso. Pode ser do joelho para baixo, não precisa ser da coxa, principalmente nas doenças obstrutivas. Porque comprimiu a panturrilha, você direciona o sangue. Se você tem doenças varicosas, aí precisa ser a meia um pouquinho mais alta. Tem até foto também de algumas varizes também que eu pus também. Vamos colocar então essas fotos para você de repente se identificar aí e falar, é como a minha perna, né? É. E poder até depois enviar a sua pergunta, porque a gente vai ter um momento com o Dr. Fernando Bacalhau para ele poder tirar a sua dúvida, tá? Isso. Olha aí. Essa é uma paciente que procurou a gente agora na pandemia. Fernando, minha perna inchou, percebe que a perna está um pouquinho mais inchada uma que a outra e eu não tinha toda essa rede de vasos, ela tem camadas de vasos. É claro que eu trouxe caso é bastante chamativo, mas o nome é varizes, mas são vasos pequenos. Ela caminha, ela trabalha, ela faz tudo o que ela poderia fazer sem nenhuma restrição. Mas se a gente pegar essa paciente nesse momento, é muito mais tranquilo, muito mais seguro, não chego a ter a trombose, não chego a ter a varizes. Então, se você aí em casa tem veia assim, tem que procurar um angiologista na sua cidade. E eu trouxe uma outra foto também, que é um pouquinho mais avançado, é um homem, se quiser passar a próxima, isso. Esse paciente tem poucos vasos pequenos, esse a gente perdeu um pouco o time. Esse já passou um pouquinho da hora e tem essas veias grandes, ainda evita-se a trombose, mas a gente também precisa tratar também. Porque... E como é que é o tratamento quando é assim, quando são esses vasos grandes? Olha, Cláudio, hoje tem 4 tipos de tratamento. O laser, hoje a gente pega bastante vasos grandes, até 12 milímetros, vão super bem. Espuma densa vai muito bem, tanto para aquele primeiro vaso quanto para esse, mas a gente tem que localizar a raiz. Então, avalia, acha a raiz, ou usa espuma densa ou laser. Às vezes precisa operar ou usar apenas a meia anticoagulante. Antigamente a gente falava muito de operar varizes. Hoje eu quase não ouço ninguém falar mais isso, né? Uns 5% do consultório ainda tem, Cláudio. E é engraçado, porque as pessoas vão no consultório e falam assim, Fernando, eu vim aqui porque eu não quero operar, você veio aqui. Mas até o paciente que vai operar, até que tem um paciente que a gente perdeu um time, tá com uma veia dessa daí, ela faz uma cirurgia menor, porque eu só faço a cirurgia naquela pequena raiz, naquela pequena nutridora. E eu complemento com as outras tecnologias, com o laser, com a espuma. Então, até o procedimento cirúrgico hoje está menos invasivo. Mas 5% só vai para a cirurgia. Olha, eu vou te falar, se você quer um bom médico, eu fico encantada com o Dr. Fernando, porque ele realmente traz para a gente tanta qualidade de vida. Enquanto eu estava conversando contigo, eu estava me lembrando, né, que antigamente eu chegava em casa com dor nas pernas, sabe? Eu chegava, tinha que botar o pé um pouco para cima.
Aí eu fiz aqueles, sequei os vasinhos, Isso, né? com a espuminha, Com a né? espuminha. Gente, não tem mais uma dor na perna, que coisa maravilhosa. Que bom. Realmente muda muito, né? Ajuda bastante, né? Direciona o sangue para o sistema venoso profundo, melhora a qualidade. Isso é também, muito bom. né? Vamos fazer o seguinte, eu vou convidar a turma que está em casa, você, para participar do papo com a gente. Manda pelo WhatsApp a sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. Se você quiser, manda foto também. Vamos ver se a gente consegue mostrar alguma aqui, tá bom? E participe, porque o programa é para você. Doutor Fernando, me dá 2 minutinhos, eu volto aqui já, tá bom? Vamos seguindo, gente. Nossa Vida Melhor só está começando hoje e o programa promete, porque só tem coisa boa. Então fica comigo até 2h30 da tarde. Agora vamos lá, vamos voltar aqui com o doutor Fernando Bacalhau. E aí com você que está em casa, com a sua dúvida, com a sua participação, porque para mim é tão importante, eu sei que você também é generoso nesse tanto, né? E gosta de contribuir com a qualidade de vida das pessoas. E muda mesmo a qualidade de vida, né, de quem trata varizes. Muda, ajuda bastante também. E às vezes não dá tempo da pessoa mandar uma mensagem aqui, ou então tá vendo no YouTube, no nosso site, nosso canal, manda pergunta lá também. Às vezes uma orientação é tão mais simples, né? Uma relembrança e tal. Ajuda bastante também. E ó, depois eu vou passar todos os contatos do Dr. Fernando Bacalhau para você ficar assim mais pertinho, tá? Vamos para as primeiras perguntas que a gente já tem, mas enquanto isso você pode mandar a sua também. Boa tarde, minha mãe é cadeirante. As pernas ficam queimando e os pés avermelhados. Pode dar trombose? Pode sim. É um fator de risco, é uma coisa super complexa de tratar os pacientes que são cadeirantes. E esse paciente a gente tem que trabalhar como se fosse uma fisioterapia. Então, é claro que quando a gente caminha, a gente faz uma atividade física ativa. Mas se você é cadeirante, por um motivo ou outro, tem que fazer uma atividade física passiva, alguém tem que ajudar. É como a fisioterapeuta lá no hospital. Tanto está acamada, vai contrair a panturrilha, tanto na parte anterior quanto posterior, vai fazer essas atividades físicas, mesmo passivamente, que ajuda a prevenir a trombose. Pode sim ser um fator de risco. Tá. Nesse caso, se ela usar meia elástica, ajuda? Ajuda sim, porque ajuda o retorno venoso em 20%. Como ela tem uma frequência cardíaca mais baixa, também porque ela está cadeirante, e o sangue já está mais direcionado pela meia elástica, são somatórios de fatores positivos e vão super bem. Massagem nas pernas ajuda? Ajuda, sempre de baixo para cima, drenagem linfática, melhora bastante. Então, as fisioterapias, as drenagens, as massagens são super positivas, a gente indica. Inclusive no paciente que faz o tratamento dos vasos. Então, a gente coloca um produto, esse produto fecha a veia, cola a veia, mas quando a gente coloca o primeiro dia, incha um pouco, é normal, porque colocou mais volume dentro da perna. Então, a drenagem, a massagem, a meia é um bom fator também. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá. Boa tarde, gostaria de saber como tratar a úlcera varicose. O que é úlcera varicose? A úlcera varicose é quando a veia cresceu, depois daquela última foto, e aí rasgou a pele. Aí abriu uma ferida. Trata a úlcera varicose como trata qualquer varizes, tá? O nome apenas que muda. Trata a raiz, a veia nutridora. Então a gente vai fazer um ultrassom, vai achar a veia que está originando essa úlcera, e aí a gente fecha ela com um dos tratamentos. O número 1 para a úlcera varicose é a espuma densa. Porque eu não tenho pele, eu estou com uma feridinha, o ultrassom acha a veia, a gente coloca a espuma ali dentro, fecha a veia. Engraçado que no meu site hoje eu recebi uma pergunta igual essa. Eu falei, gente, vão lá na Cláudia hoje e tal, assistam e mandem as perguntas. Ele falou assim, e quando eu faço com úlcera varicose? E com qual idade eu posso fazer? Tendo a úlcera, qualquer idade. Mas a minha mãe é muito idosa. Não tem problema, porque a gente vai direcionar o tratamento na veia que está causando o problema, não é o tratamento sistêmico. Então, fechou aquela veia que está originando a lesão, vai super bem. Não importa se tem 20, se é garoto, se é mais... E aí depois que fecha a veia, é só tratar aquela feridinha. Aí depois é só uma meia de cobertura. Aí a gente usa uma pomada, tudo, porque eu tirei a causa. Então eu tirei a causa, geralmente em 3 semanas a ferida já epiteliza.
Então é muito bom. A úlcera varicosa trata como qualquer varizes. Perfeito. Próxima pergunta na tela. Boa tarde, tenho uma isquemia cerebral moderada e estou com as pernas muito inchadas desde que saí do hospital. Posso ter trombose? Pode também. A mesma coisa do cadeirante. Se tem uma isquemia cerebral, você tem um déficit motor. Então as pessoas às vezes têm a boca paralisada, uma paralisia motora, e essa pessoa com o membro parado acaba tendo fator de risco também. É a mesma fisioterapia que vai ajudar você a voltar a ter atividade, vai também prevenir a trombose. Fisioterapia é muito bom, previne problemas. Quando a gente está bem em casa, a gente mesmo pode fazer na gente, atividade física, pedalar no lugar, também ajuda bem. Mas se a gente tem uma doença que está impossibilitando, a gente precisa de um profissional para ajudar a gente. Perfeito. Próximo, então, vamos lá. Boa tarde, tenho que tomar anticoncepcional, pois tenho endometriose. Tenho medo de gerar trombose. O que devo fazer? Precisa acompanhar de perto. É um fator de risco, né? Tem que tentar evitar ao máximo os fatores de risco. Se você está em casa, tem um anticoncepcional e um sobrepeso, tira o sobrepeso. Tem que emagrecer, perder peso. Eu tenho um anticoncepcional e fumo. Então, tira os fatores de risco. Isso é uma pergunta muito comum lá em casa. A minha esposa toma anticoncepcional, né? Então eu falo assim, Fernando, mas não tem como, a gente tem que tomar um anticoncepcional que está aí para ajudar, e não é um vilão, não é um problema, mas a gente tem que ficar sempre de olho com as barbas de molho. Poxa, estou tomando um anticoncepcional, teve um inchaço assimétrico, estourou um vasinho igual aqui da foto, tá cheio de vaso aqui, aí tem que procurar ajuda para a gente também. Tá já. Vamos lá, mais perguntas. Boa tarde, sempre tenho paralisação em minhas pernas. Às vezes sento e não consigo levantar. E já fiquei até 9 dias sem movimento nas pernas. O que faço para melhorar isso? Isso geralmente são casos mais avançados, Cláudia, que acabam tendo comprometimento dos nervos também. Geralmente o paciente no consultório pergunta, Fernando, por que essa varize dói? Às vezes ela nem é tão grande, tão visível e ela dói. E por que eu tenho essa deficiência ou essa dificuldade de mexer? Junto com a veia passam nervos e artérias. Elas estão sempre juntos como um conduíte. Se a veia cresce, se dilata, ela vai comprimir estruturas mais delicadas, como os nervos. Então, essa paciente, se ela estivesse lá pessoalmente, eu pediria um ultrassom para ela. Vamos fazer um Doppler, para a gente ver se essa veia não cresceu e comprimiu o nervo. E aí, se a gente conseguir diminuir essa dilatação venosa, não é uma trombose, é uma dilatação, ou um aneurisma, uma varizes. Se a gente diminuir o tamanho, a gente descomprime o nervo. Ela caminha melhor, tem menos dor, sente melhor. É como você disse, Fernando, tirou aquela veia, eu me sinto melhor. Eu trabalho melhor, eu faço academia melhor, porque eu não tenho mais essas compressões na perna. Olha que interessante, às vezes a gente fica achando que está como um inchaço por uma causa e de repente é outra. Às vezes você está com falha no caminhar, fica sem saber o que pode ser. Pode ser também isso, uma veia comprimindo o nervo. É muito legal a gente conhecer sobre o corpo humano, né? Pra gente até procurar o profissional correto. Vamos lá, mais perguntas. Boa tarde, estou com dilatação da safena e sinto muitas dores nas pernas. Tomo remédio para depressão. Será que faz mal para as veias? Não, não faz. Não? Não faz, não. Imagina. A dilatação da safena é uma coisa ruim quando a gente tem uma veia muito, muito, muito dilatada, principalmente acima de 10, 12 milímetros. Os estudos mostram que há benefício de tratamento quando a safena está acima de 5 milímetros. Normal é ter 2 a 4, mas às vezes acima de 5 a gente já pensa em tratamentos, que às vezes é até remédio, é cirurgia. Acima de 8, 10 milímetros indica tratar pela dificuldade de escoamento e o risco de trombose também. E se sente dores nas pernas, é bom ver e tratar, né? Para que ficar vivendo com dor? Vamos lá, gente. Meu tempo está acabando, mas ainda tenho mais perguntas. Vou para a próxima. Boa tarde, já fiz cirurgia de varizes e depois de um tempo deu flebite. Hoje faço uso do medicamento Diosmin. Está certo? O que posso fazer? Sim, a Diosmina, tem várias marcas, Diosmin é uma dessas marcas. Ela é um bom tratamento para flebite. Normalmente a gente usa o Diosmin para tratar mais internamente a veia, trata por comprimido. A gente associa um creme também tópico de heparina, que é um anticoagulante em pomada, que coloca em cima, e o anti-inflamatório também. Então, não é o comum, é raro ter flebite pós-operatório, porque tirou a causa. Mas acontece, porque é uma doença hereditária.
Então, teve uma flebite, toma o Diosmin, aí depende de quanto tempo de cada pessoa, anti-inflamatório e um creme de circulação. Perfeito. A verdade é que você deve procurar sempre um profissional qualificado para cuidar de você. A gente aqui levanta assim essa lebre, né? Traz essas informações, mas é para causar mesmo esse alerta e para você não ficar convivendo com aquilo que está te causando mal-estar. Busque qualidade de vida, porque pode ser muito melhor. Você não precisa ficar convivendo com dor, não. Dr. Fernando Bacalhau, ele está te esperando no site www.kfvascular.com.br. Lá tem mais informações. Entra no site. Você que gosta também desses assuntos relacionados à sua saúde, ao seu corpo, tenho certeza que vai gostar. E acompanhe lá no Instagram, KF Vascular. KF Vascular. Agora, se quiser marcar para bater um papo, para conhecer os tratamentos, 11-2337-0185. 11-2337-0185. Eu não falo isso sempre, não, mas eu indico, até porque eu indico para as minhas amigas. Obrigado. Porque você é um médico maravilhoso. Obrigado, Um abraço para suas meninas e até a próxima, tá bom? Obrigadão. Doutor Fernando Bacalhau sempre nos ajudando aqui. Vamos seguindo em frente, gente.